Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós estamos recebendo a doutora em Ciência Política, Elcimara Teles. Muito bom dia, professora. É um prazer ter a senhora aqui no Café com Política. Bom dia para vocês todos. É um prazer estar com vocês no Café com Política. De madrugadinha, né? Mara, aqui a gente levanta cedo para passar informação para o ouvinte. E eu sei que você também, que daqui a pouquinho você tem que entrar para a sala de aula, mas nós vamos tentar passar para o ouvinte para eles entenderem mais ou menos na questão política, Mara. O que significa para o Estado essa abertura ou pedido de abertura de impeachment contra o governador Fernando Pimentel, Mara? Olha, eu não sou uma pessoa que acompanha muito os bastidores da política de Minas Gerais, mas eu me interessei muito por esse caso, li algumas matérias que foram feitas, algumas entrevistas, e nós sabemos que o PMDB é um partido enraizado e que tem hábito de começar a uma eleição já chantageando os demais adversários. Do meu ponto de vista, é uma maneira do que o PMDB tem de tentar negociar a vaga para o Senado, que seria disputada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Pelo menos é o que tem circulado, que esse pedido de impeachment seria, portanto, uma tentativa do PMDB de conseguir essa vaga para o Senado, e a ex-presidente sairia candidata a deputada federal numa coligação, vejam só, com o próprio PMDB, puxando o voto. Elcimara, mas do ponto de vista, assim, por exemplo, o governador Fernando Pimentel, ele está a apenas 7 meses de encerrar o mandato dele à frente do Executivo de Minas Gerais. Um impeachment nesse momento, caso ele venha a vingar, o que isso significaria do ponto de vista da segurança jurídica, da economia do Estado? Como as coisas ficariam? Qual a análise que você faz? Olha, o que eu estou analisando é o papel que o PMDB tem nesse processo todo. Eu acho que, na verdade, é uma estratégia para atender a fins privados. Eu acho que é um absurdo do ponto de vista político, que às vésperas de uma eleição, de uma mudança de governo ou de uma reeleição, que o PMDB, que passou em composição com o governador Pimentel durante esse tempo todo, no fim de um mandato, entre com um período de impeachment, porque gera justamente isso que você colocou: mais segurança jurídica, mais insegurança econômica e mais insegurança política para o Estado de Minas Gerais. Eles eram parceiros até então. Se o PMDB tinha alguma cláusula, algo que não era acertado, poderia ou deveria ter entrado com esse pedido antes e não no fim de um mandato. Então, do meu ponto de vista, eu acho que o PMDB está usando a eleição para conseguir alguma vantagem. Tem sido este o papel, infelizmente, não de todo o PMDB, mas de alguns quadros do PMDB no Brasil. Elcimara, o Brasil hoje, nós temos 35 partidos políticos. A senhora, como uma cientista política que é, com doutorado, pós-doutorado, como é que a senhora vê essa questão do candidato ou até mesmo do membro do partido que muitas vezes não respeita a ideologia partidária? Olha, eu acho que o número de partidos no Brasil é excessivo. Os partidos, eles nascem para expressarem ideologias, para expressarem programas, para expressarem diferenças políticas públicas. Nós não temos 35 ideologias, programas ou propostas diferentes de políticas públicas no Brasil. Muitos partidos no Brasil, às vezes, nascem apenas para funcionar como uma legenda de aluguel, inclusive para compra e venda de horário eleitoral. Então, a cláusula de barreira menos flexível, ou seja, uma cláusula de barreira que limite o número de partidos que cheguem à Câmara dos Deputados, eu acho que seria interessante, inclusive facilitaria a governabilidade e evitaria uma Câmara muito fragmentada, no qual, às vezes, o governador ou o presidente tem que negociar com 20 legendas, e dessas 20 legendas, a metade delas pode ser apenas legendas interessadas em alugar, digamos assim, suas políticas, entre aspas. Mara, você diria que a classe política hoje do Brasil, ela tem maturidade, por exemplo, se o nosso sistema mudasse e permitisse candidaturas avulsas? Eu acho que candidaturas avulsas, às vezes as pessoas demandam candidaturas avulsas, mas eu não acredito que seja a melhor solução. Os partidos
estão com problemas no Brasil, então acho que as cláusulas todas que podem ser colocadas seriam no sentido de reforçar mais os partidos políticos. A maior parte das pessoas vota no candidato, não conhece as propostas dos partidos políticos, às vezes vota nessas legendas de aluguel ou mesmo em demagogos. Então, uma candidatura sem partido também, por outro lado, pode facilitar que candidatos demagogos surjam aí como salvadores da pátria. E não existe salvação se a sociedade civil não participar da política e deixar a política apenas nas mãos de alguns líderes dos partidos. Mara, o nosso comentarista político, Francisco Câmpera, que fala de Brasília todos os dias, hoje na coluna dele, um pouco mais cedo, colocou que o judiciário hoje está fazendo o papel do parlamento. E eu vou um pouquinho mais longe. Essa superexposição do judiciário na mídia, hoje, se você perguntar para 220 milhões de brasileiros, 200 sabem escalar os 11 ministros do Supremo e nem, acho que 50 saberia no máximo os 11 jogadores do Tite para a seleção brasileira, estamos a 40 dias da Copa do Mundo. O que você acha da posição do judiciário hoje com essa superexposição e essa posição do Câmpera em relação a que eles estariam trabalhando como se fossem parlamentares? Eu acho que nós estamos numa crise política institucional absolutamente profunda e no momento em que existe uma forte crise política, uma forte desconfiança dos partidos da política em geral, aparece um vazio político e, infelizmente, esse vazio político está sendo ocupado de forma, eu acredito, a levar pessoas ao próprio judiciário a fazer a função de representação política. Não é esta a função do judiciário. O judiciário não foi eleito, pelo contrário. O judiciário no Brasil, na maioria das vezes, é uma casta cheia de privilégios, com direito à moradia, com direito a salários muito acima da média dos servidores federais, e eles não deveriam politizar, partidarizar. Eles têm uma função de serem, digamos, imparciais nos julgamentos, etc. Não deveriam fazer política. Já é interessante que você faça essa pergunta, porque o eleitor brasileiro considera muitas vezes que através do judiciário que ele vai legislar, mudar o país. Não é assim. O judiciário tem uma função de equilíbrio entre o executivo, entre o legislativo, e essa superexposição é apenas um sintoma, é a ponta de um iceberg da profundidade da corrosão das nossas instituições, da profundidade da crise política e institucional no país. Para mim, só terminando aqui, é um sinal de que esse Titanic está afundando. Então a gente tem que segurar esse Titanic, que é o país, e não será através de salvadores da pátria do judiciário. Nós estamos conversando aqui com a doutora em ciência política, Elcimara Teles, nossa convidada hoje no Café com Política. Mara, ainda sobre essa questão da politização das decisões do Supremo Tribunal Federal. Esse é o principal argumento do PT. Diz que o ex-presidente Lula ele é um preso político e sustenta esse argumento, inclusive ainda sustenta a candidatura dele mesmo estando preso. Como você avalia esse posicionamento do PT hoje diante da situação em que o ex-presidente Lula se encontra? Olha, eu não estou falando aqui um argumento que seja um argumento PT em relação à superdisposição do judiciário. Existe um consenso, inclusive entre vários professores ou pesquisadores que trabalham com o judiciário, que sustentam que, de fato, e não precisam nem ser pesquisadores, a gente vê na televisão os debates, a gente vê um presidente do STF com outro ministro brigando, batendo boca. Então, eu acho que nós temos um problema até de decoro no próprio judiciário, e a população brasileira vê esse decoro cotidianamente quando assiste os julgamentos que estão sendo televisionados, essa superexposição, o espetáculo no qual se tornou o judiciário. Em relação ao presidente Lula, eu acho que é outro caso. O partido dele, no caso o PT, tem sustentado aí a probabilidade dele ser candidato, e isso está gerando, digamos, um problema também institucional. Seja ele um presidente, um ex-presidente do qual as pessoas gostem ou não gostem, ele era até então um grande líder popular nas pesquisas, e é complicado que esse líder que tinha 40%, 50% de intenção de voto saia desse processo. 31%. Isso gera um processo de
um vazio político, né? E como é que esse vazio político será ocupado se ele não for candidato, que é a grande pergunta, né? Essa incerteza aí eleitoral, essa incerteza de como é que vai se desenrolar. Ele tem duas opções: ou ele se torna candidato, e aí isso se estende até setembro. Em setembro pode ser que a justiça aí casse a candidatura dele às vésperas da eleição, ou desde já ele desiste, que eu acho pouco provável que aconteça, e o partido passe a apoiar aí, parece, outros candidatos ou articule uma outra probabilidade. Em relação ao julgamento do presidente Lula, eu não sou jurista e portanto, eu gostaria de não interferir, porque como cientista político eu tenho poucos argumentos jurídicos, ao contrário de muitos juízes que não são cientistas e que agem como políticos. Então eu prefiro me preservar em relação a isso e evitar fazer o que muitos juízes fazem, que é fazer política, e eu como cientista não quero fazer juízo jurídico. Certo. Mara, você como cientista política, você falou que nós temos que segurar esse Titanic para ele não afundar. Qual seria a saída hoje? Nós vivemos uma democracia, nós vamos ter eleições agora no mês de outubro, eleições para presidente, para governo do estado, senadores, deputados federais, deputados estaduais. O caminho é o voto? Eu acredito, e hoje tem até um debate na UFMG, quem quiser assistir esse debate está convidado, a gente está fazendo um ciclo de debate sobre a crise política institucional brasileira. Existem dois argumentos. Um argumento muito minoritário de que a democracia brasileira é consolidada, e o outro argumento que a democracia está em crise, não apenas no Brasil, como em outros países, inclusive democracia mais avançada. A democracia ela não se resume apenas a um processo eleitoral. Nós vimos que, inclusive, no Brasil, nem os próprios resultados eleitorais estão assegurados. Houve aí toda essa pendenga em relação ao impeachment, se pergunta se foi um impeachment ou se foi um golpe parlamentar. Então, a democracia não se faz apenas com eleição. O fato da gente ter eleição hoje no Brasil, nesse cenário de insegurança jurídica, política, institucional, não significa que a gente vive numa democracia plena. A eleição é apenas uma parte desse processo. Eu gostaria, inclusive, de lembrar que nós temos dados gravíssimos de violência, de matança no Brasil. Aquela vereadora do Rio foi morta. Então, a gente está no processo, que a gente tem que abrir os olhos, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que voltar a discutir política novamente, não apenas votar, porque nós, brasileiros, votamos e depois nós delegamos aos representantes todas as tarefas sobre a política, não participamos mais. E quando acompanhamos a política através de fake news, de notícias falsas na internet. Então, acho que a gente tem que retomar o sentido da política no Brasil, e isso não é só função dos políticos, é função da sociedade, vigiar, fiscalizar e não rotinizar a violência, sabe? Eu acho que nós estamos num país em que a política se aprofundou tanto a sua crise que alguns setores da população ou da própria política, etc., começam a usar a violência contra os políticos, como o caso da Mariela. Eu acho que tem que ser denunciada essa situação, tem que ser resgatado o sentido da política, da ética e do diálogo no Brasil. Mara, só voltando um pouquinho aqui para a questão de Minas Gerais, eu gostaria que você fizesse uma análise, ainda dessa crise PT-PMDB, como é que isso beneficia, por exemplo, a candidatura do senador Antônio Anastasia, que deve tentar realmente aí o governo do Estado pelo PSDB? Eu acredito que os partidos políticos hoje no Brasil, tanto PT quanto PSDB, eles foram bastante contaminados por esse clima em que muitas vezes a população, por desconhecimento, alguns meios de comunicação, tenderam a criminalizar a política, ou seja, colocar a política como um espaço ruim, como um espaço negativo. E isso contaminou não apenas o PT, contaminou também o PSDB e os quadros do PSDB. A população hoje, segundo as pesquisas, vê a política como algo muito negativo. Isso é muito ruim para a política, muito embora PT, PSDB e alguns outros partidos mais tradicionais, eles tenham problemas graves, sérios, no trato com a coisa pública, são os partidos que nós temos até então. Então, eu acho que essa crise em Minas Gerais, em relação ao governador Pimentel, que já vem de um mandato de crise,
não significa necessariamente que será o PSDB o herdeiro da crise. Vejam, se a gente olhar para o cenário nacional, a gente observou que o impeachment ou o golpe da presidente Dilma não gerou necessariamente apoio maior para a oposição tradicional, como era o PSDB. Isso fez com que crescesse na sociedade um candidato que expressa bastante intolerância, que é o candidato Bolsonaro, que corre aí por fora como expressão de uma crise desses dois principais partidos. E é um candidato bastante intolerante e uma voz pouco democrática. Então, o fato do PT estar em crise em governo aqui, no próprio governo que se arrasta em crise, não significa necessariamente que será o PSDB o herdeiro desses votos. Eu acho que é um cenário ainda de muita incerteza. Como eu disse no início da entrevista, eu não estou acusando o PMDB, mas estou dizendo, pelo que circula nos bastidores, que essa crise aí foi deflagrada pelo próprio PMDB como deflagrador da crise. Se chegar a um acordo com o próprio PT, eles podem eventualmente até sair de mãos dadas como se nada tivesse acontecido. Então, é esta avaliação inicial que eu tenho com as poucas informações que se tem dos bastidores da política mineira. Ô Mara, esses movimentos chamados apartidários, que na verdade no fundo a gente sabe que não é, começou lá com o Movimento Brasil Livre, o MBL, o Vem Pra Rua, tem o Acredito, o Agora, o Brasil 21, agora tem o Renova Brasil. Você acredita nesses movimentos? Você acha que é o caminho também para a mudança da política, para que a população realmente se engaje na política, diferentemente do que você disse, que o grande problema hoje, as fake news, essa quantidade de redes sociais, uma mentira atrás da outra. Você acha que o caminho é esse? O caminho é que a sociedade brasileira seja bastante fortalecida. Mas, veja, nós tivemos uma sociedade brasileira que se fortaleceu, que reivindicou, não de maneira autônoma. Os sindicatos acabaram organizando muito a vida política nos anos 90, nos anos 2000, e hoje os próprios sindicatos eles estão muito enfraquecidos. Mas, em relação a esses movimentos, que a gente estuda no nosso grupo de opinião pública, em um deles que nós já verificamos é o MBL, não são movimentos autônomos. O MBL, o Movimento Brasil Livre, é um movimento de uma ideologia de uma direita radical, ou seja, que tem níveis muito grandes de intolerância, e nas redes sociais, nós já observamos através de monografias que eu orientei no nosso curso de especialização, o MBL é um irradiador de fake news, ele é um irradiador de notícias falsas, ele é um irradiador de boatos na política, ele combate a política, muito embora seja importante lembrar que ele tem apoiado candidatos em outros estados do país e, inclusive, tem se lançado como candidato em partidos que são tão ruins ou piores do que os partidos atuais. Então, renovar a sociedade significa renovar o discurso da política e não fazer o velho discurso intolerante e com pouca diversidade, pouca aceitação da diversidade, como são parte desses movimentos de uma direita radical. O problema não é ter uma direita no país, esse embate entre progressistas e conservadores, ele é importante. O problema é que são movimentos muitas vezes pouco democráticos em relação a seus objetivos e que se escondem dentro de discursos supostamente democráticos que combatem a corrupção, mas estão combatendo todo o sistema político. Esse é o problema, é o combate que esses movimentos fazem à política. Doutora em Ciência Política, Elcimara Teles, nossa convidada hoje no Café com Política. Muito obrigada por esse bate-papo aqui, pelas suas análises, por essa conversa aqui. Muita informação para o nosso ouvinte. Tá, ok. Muito obrigada a vocês. Às vezes nós falamos da política da renovação e fazemos algumas críticas a alguns movimentos, as pessoas não gostam de ouvir, às vezes, mas é muito importante ser uma voz digamos, qualificada nesse debate tão pouco qualificado que está acontecendo no Brasil, né? Tão cheio de mentiras nas redes. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso e verificar as informações que nós divulgamos e que nós repassamos. É isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês e para o leitor, né? Não é leitor de vocês, para o ouvinte da rádio. Ô, doutora, só para finalizar o nosso bate-papo, o que é mais difícil nesse país hoje? Ser cientista política ou participar do Big Brother?
Olha, participar do Big Brother foi uma coisa muito interessante. Quando eu participei do Big Brother, eu quis deixar uma mensagem como representante das mulheres, e não apenas das mulheres belas, recatadas e do lar, mas de todas as mulheres brasileiras. Eu acho que foi bem legal. Parabéns, doutora. Tenha um ótimo dia. Muito obrigada a vocês pelo convite. Ótimo dia para vocês todos.